Lucas, capítulo 15, eu vou só fazer uma reflexão com vocês. Lucas, capítulo 15, eu vou ler muito e vou falar pouco. As parábolas são as parábolas dos perdidos. Lucas 15, coloca para mim aí na tela que todo mundo acompanha. E chegavam-se a ele todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E os fariseus e os escribas murmuravam dizendo: este recebe pecadores e come com eles. E ele lhes propôs esta parábola dizendo: que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai após a perdida até que venha a achá-la. E achando-a, põe sobre os seus ombros, cheio de júbilo. E chegando em sua casa, convoca os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá alegria no céu, por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos, que não necessitam de arrependimento. Ou qual a mulher, que tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia, e varre a casa, e busca com diligência até achar. E achando-a, convoca as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Assim vos digo, que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. E disse: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: pai, dá-me parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidades. E chegou-se a ele um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos a apacentar porcos. E desejava encher o estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. Caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, dir-lhe-ei: pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, faz-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para seu pai, e quando ainda estava longe, viu o seu pai, e moveu-se de íntima compaixão, e correndo lançou-se ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestiu, e põe-lhe um anel na mão e sandália nos pés. E traz-me um bezerro cevado e mata-o, e comamos e nos alegramos. Nos alegremos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado, e começaram a alegrar-se. E o filho mais velho, que estava no campo, quando veio e chegou perto da casa, ouviu a música e as danças. E chamando um dos servos, perguntou-lhe o que era aquilo. E ele lhe disse: veio teu irmão, e teu pai matou um bezerro cevado, porque recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar, e saindo o pai, estava com ele. Mas respondendo ele, disse ao pai: eis que eu te sirvo há tantos anos, e nunca transgredi o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou a tua fazenda com meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. E ele disse: filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos e regozijarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. Terminou aí? Feche seus olhos. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, eis aqui a tua palavra, continua falando conosco e usa-me como um canal de bênção. Em nome de Jesus, amém, glória a Deus, amém? Preste atenção nesse texto,
Porque ele nunca falou de dracma e nunca falou de ovelha. Ele sempre falou de gente. Ele sempre falou da postura que Deus, como Pai, tem para conosco. E muito mais do que isso, a história aqui narrada tem a ver de como nós precisamos aprender com o Pai a nos posicionarmos com outras pessoas, e dentre elas também os nossos filhos, de forma especial nesta noite. A proposta de Jesus é falar de coisas extremamente valiosas, mas como disse o irmão aqui na hora da oferta, às vezes nós, como ser humano, temos muita dificuldade de fazermos a leitura de valores para Deus, porque na maioria das vezes trabalhamos com a mente terrena. É muito importante nós entendermos para quem Jesus está falando. Quando entendemos isso e os valores dessas pessoas e o que elas estão pensando, nós vamos entender por que é que ele vai usar essas figuras de linguagem para se expressar. É importante observarmos que muitos publicanos estão procurando Jesus. Por que os publicanos estão procurando? Provavelmente por causa da transformação de Levi, agora chamado Mateus, ex-cobrador de impostos. Dificilmente um publicano acharia que um rabi, um mestre, o Messias, iria permitir a presença deles em seu grupo. Quando Jesus rompe esse paradigma, dizendo para Levi, no ambiente, na coleta de impostos, deixe tudo isso e me siga, e esse homem deixa todo aquele ambiente tão rentável, tão agradável, tão protetor, que é ter a seu favor ou por trás de você a águia da bandeira romana e as pernas de ferro da estátua te protegendo com um exército poderoso. Quando Jesus aceita este homem, mais à frente nós vamos ver a mudança também do Zaqueu, um ex-publicano, que agora vai viver uma novidade de vida. Nós descobrimos que Jesus está rompendo paradigmas e achando valores onde pessoas não conseguem enxergar. Então quem está ouvindo Jesus são pessoas de dentro de casa e de fora de casa. Ele tem publicanos, ele tem pecadores, ele tem escribas, ele tem fariseus, ele tem os discípulos, ele tem o povo. O que ele tem é uma multidão ao seu redor. E para falar para aquelas pessoas que estão buscando muitas vezes achar que alguns não são dignos de ter acesso à salvação, Jesus começa a falar de coisas valiosas para pessoas, para seus ouvintes. Então ele fala de uma das mercadorias mais valiosas da época, uma ovelha. Ele diz que uma ovelha num rebanho de 100 se perde. E quando uma ovelha se perde, toda uma mobilização precisa ser feita, porque ela é muito valiosa. Então, o que o pastor dessas ovelhas faz? Busca um ambiente seguro para colocar as suas 99 ovelhas. Mas ele só perdeu uma, é apenas 1%, não interessa, mas ela tem tanto valor que ele desloca as suas ovelhas para um ambiente seguro e sai em busca da ovelha perdida. Por quê? Porque ele não quer levar prejuízo financeiro. Os ouvintes de Jesus estão entendendo isso. O que Jesus está dizendo é que quando você e eu vivemos situações onde o prejuízo é material, nós sabemos como vamos nos posicionar. Por quê? Porque o que nós reconhecemos com muita facilidade é o mundo físico, é a perda, é o dinheiro, são os bens. Tudo bem, esse indivíduo perde sua ovelha, ela vai embora, se desgarra,
talvez sem perceber que as outras estão se deslocando, talvez atraída por uma graminha mais verde. Talvez por causa disso, ela foi embora. E ele então coloca as ovelhas em lugar seguro e sai caminhando em busca de sua ovelha. Acha, coloca ela nas costas, volta e comunica a seus vizinhos: olha, gente, pode ficar tranquilo, porque eu achei a minha ovelha. É hora de comemorar. O prejuízo, ele não vai acontecer. Beleza? Para isso, ele usa a figura de um homem. Para trazer as coisas numa amplitude geral, global, o próximo exemplo também é de perda material. Agora não é uma ovelha, é grana, é espécie, é liquidez. Agora não é um homem, agora é uma mulher. Agora não é lá fora, agora é aqui dentro. É dentro de casa. Uma mulher tem 10 e ela perde 1. Agora a perda, que na primeira história era apenas 1%, agora passa a ser 10%. E o texto diz que quando essa mulher, narrado por Jesus, pede uma moeda, pronto. Diz que ela acende uma candeia e começa a varrer a casa e procurar. Por quê? Porque tem prejuízo. Se tem prejuízo material, eu vou atrás, eu vou descobrir onde é que ela está. Eu preciso fazer com que esse prejuízo saia da minha vida. Então eu vou atrás. Eu não sei se os ouvintes estão entendendo, mas Jesus nunca falou de moeda e nunca falou de ovelha. O que ele está dizendo é: eu vim para salvar todo mundo, porque para mim uma alma é preciosa. O grande problema é que pode ser a alma de alguém que não vale nada para você. Porque quando é a alma do seu marido, quando é a alma do seu filho, quando é a alma de alguém que está tão próximo, aí tem valor. Mas quando é a alma de alguém que você não conhece, de um traficante, de uma prostituta, quando é alguém que é tão valioso para Deus, mas que não é valioso para nós, as coisas começam a complicar. É isso que Jesus está tentando romper, porque o que eles estão chateados é que Jesus está entrando para comer e dar atenção para gente que eles não dariam. Então eles não apenas não dão atenção, como eles não querem que essas pessoas recebam. Olha só, e quem são esses? Esses também são filhos. Quando Jesus diz que tem gente perdido dentro, no exemplo das dracmas, está falando exatamente dessa turma: fariseu, publicano, escribas, dessa turma de crente, que recebeu a ele de olho no seu umbigo, porque para mim me basta salvar a mim mesmo. Mas a Bíblia diz que aquele que buscar salvar a sua vida irá perdê-la, mas aquele que perder sua vida por amor de muitos, esse então irá achá-la. Quando olhamos para isso, é isso que ele está dizendo. A mulher está varrendo, ele já disse que um homem perde, e agora ele diz que uma mulher perde, porque ele está dizendo: ó, se é homem, se é mulher, que vocês sequer contam em determinados momentos, naquela época, mulheres e crianças não eram contadas. Se vocês não dão valor, o problema é de vocês. Eu estou dizendo para você aqui, que tem gente perdido nessa situação, está perdido assim, e ele cria a estrutura dizendo: agora ela varre, acha a sua moeda, vai chamar suas vizinhas, que provavelmente já sabiam que a moeda estava perdida, e diz: olha, gente, fica tranquila que eu achei a minha moeda. Então tá bom. Ele já contou suas 2 historinhas. A primeira de uma ovelhinha que se perde fora de casa, e mais legal, ela sabe que está perdida, porque a ovelha tem senso de direção. Quando a ovelha olha e vê que as outras ovelhas não estão, e nem o pastor, ela sabe que está perdido. Mas depois ele diz de uma dracma, uma moeda, que se perde dentro de casa, ao contrário da ovelha.
Me parece que Jesus está falando de seus filhos, filhos que se perdem em ambientes diferentes. Uns fora de casa, outros dentro de casa. Um fazendo besteira lá fora, outros fazendo besteira aqui dentro. Mas o que Jesus está dizendo é, agora, o pai, que na figura também representa o pastor, ou a dona da dracma, que corre atrás daquilo que tem valor. Ele diz, agora o pai, ele tem 2 filhos. O mais moço deles, tomado provavelmente de um espírito aventureiro, me parece que esse texto expõe o jovem olhando para fora e descobrindo o que está acontecendo lá do lado de fora. Como é que as coisas estão fora da casa do pai? Está bem divertido, está bem alegre, lá pode fazer muitas coisas, lá as coisas são mais coloridas, são mais agradáveis. Então, normalmente pessoas que vão embora da casa, os filhos que vão embora da casa, eles vão porque viram lá fora coisas que eles gostariam de fazer, mas que não podem porque estão aqui dentro. E aqui dentro tem as regras da casa, as regras do pai. Qual é a vantagem de andar sobre as regras do pai? É que por detrás das regras do pai está a mão do pai protegendo. É importante nós entendermos isso. Mas pastor, a nossa vida, a vida do crente, é uma vida preto e branca? É uma vida onde não se pode fazer nada? Não, a nossa vida nós podemos fazer quase tudo, menos pecar. O resto a gente pode fazer. Eu não sei o que o crente não pode fazer. O crente pode fazer sexo, sim ou não? Sim ou não? Só tem que estar casado. O crente pode jogar bola? Pode ir no cinema? Pode viajar? Pode ter carro bom? Pode comer comida boa? Ele pode morar no exterior? Ele pode roubar os outros? Pode não, né? Então. Mas ninguém deveria poder, não é só o crente. Então não sei que esse negócio de vida de crente pode manguaçar? Não. Ah, mas eu queria manguaçar e ir para o céu. Então manguaça e vê. Enche a cavalais. E depois vai. Não é aqui não? Não, aqui não. É lá na outra porta. Porque tem gente que acha que dá para ter tudo. Não dá, querido. Mas a vida de crente, você pode fazer quase tudo. Não sei o que a pessoa... Ah, eu não posso ir à praia, não pode cortar o cabelo, aí não pode usar calça comprida, aí não pode usar brinco, aí não pode... Eu não sei de onde inventaram isso. Eu sei que um dia alguém inventou. Acho que era para manipular os outros. Porque lá na Bíblia, quando Moisés vai... O Moisés sobe, que o irmão fica lá para fazer o bezerro, lembra? Sabe o que ele falou? Tira o brinco das orelhas dos meninos e das meninas. Está lá na Bíblia. Menino usava os brinquinhos. Hoje nós estamos querendo falar, tira esse brinco, garoto, você não é homem não. E lá um brinco faz de uma pessoa mais homem ou menos homem. Aí bota uma calça comprida e... Eu já falei isso aqui um dia, eu cheguei, minha mulher chegou em casa, falou, Cláudio! Falei, o que foi? A igreja está perdida. Falei, o que foi, minha filha? Você viu o cabelo da menina na igreja? Falei, que cabelo? Ela falou, a menina com cabelo azul. Ela meio azul, meio vermelho. É roxo, né? Meio azul, meio roxo. Eu vi, claro, como é que você não vê? Numa igreja, um cabelo meio azul e meio roxo. E eu falei, e qual é o problema? O problema, Cláudio, é que essa pessoa fica pintando o cabelo assim. Eu falei, querida, eu entendo. Mas o seu cabelo é amarelo assim? Eu conheci o seu, você tinha o cabelo pretinho. Aí ela me olhou, eu falei, mas amarelo não é pecado. Pecado vermelho, roxo e azul. Falei, se pintar cabelo for para o inferno, isso vai dar uma discussão entre você e a moça. Quando alguém faz alguma coisa, mesmo que não seja pecado, mas for esquisito, é lógico que todo mundo vai olhar, que nós não estamos acostumados. Mas não significa que a pessoa vai para o inferno, significa que a gente vai olhar.
E a gente passa cada coisa, gente. Gente, eu fui jantar essas... Só, eu não vou nem falar que a pessoa pode estar aqui, deixa quieto. Vai ser uma vergonha, deixa quieto. Vamos voltar para o texto aqui. Mas eu preciso que você entenda uma coisa. Para Deus, todos nós temos sim ou não? Sim, sim. E o valor é tão alto que às vezes a gente não consegue enxergar. Então o que ele está dizendo é o seguinte: ele tem 2 filhos, e o mais moço deles, essa turma que muitas vezes nos toma de assalto, tem muito a ver com idade não, mas com aquele espírito aventureiro que de vez em quando pega a gente. Pega, estou cansado de ver moleque de 50, 60 anos que vira tchutchuca. Você já viu? Bota uns roupinhos. Você fala, não. Meu Deus do céu. Às vezes nós também, homens. Eu já cheguei em casa com camisa que meu filho falou comigo assim: é pro senhor, pai? Eu falei, gostei. Ele falou, pai, isso não é pro senhor não, rapaz. Sua idade, ó. Você já atravessou o cabo da Boa Esperança. Porque às vezes parece que entra na gente. Há um tempo atrás surgiu uma moda de uma camiseta que vinha aqui, lembra? O cara que tinha uma barriguinha que usava aquilo parecia uma cobra que engoliu uma verereca assim, uma rã. Era horroroso, mas às vezes porque está na moda. Então às vezes baixa na gente um espírito aventureiro, sim ou não? Sim. Então me parece que é isso, é um espírito perigoso. Que toma esse filho, que me parece tem pouca experiência, ainda tem pouca desenvoltura, ainda está aprendendo as lições da vida, e ele se encanta com aquilo que está acontecendo, porque às vezes encanta a vida dos outros lá fora, os bares, as músicas, os ambientes, podem sim nos atrair. Por isso volta e meia você vê a história de alguém em algum lugar, numa situação, numa coisa, às vezes acontece isso. Acontece. E me parece que nesse ambiente, ou esse ambiente fez com que o rapaz quisesse ir embora. Aqui, Jesus está dizendo que ele pede autorização. Me dá parte dos meus bens. Mas o que o rapaz está dizendo em si é: eu quero ir embora. Eu quero sair daqui. Isso aqui não está legal para mim, eu quero ir embora. Eu quero conhecer a outra vida que tem fora desses muros, fora desses ambientes, eu quero. E o pai disse: então vai. Eu não quero que você ache, e olhe agora, porque o filho pegou as coisas do pai. Não. Tem gente que não pega nada, tem filho que não pega nada da gente. Ele simplesmente diz: olha, eu vou viver a minha vida, eu agora trabalho, sou dono do meu nariz, eu vou embora. E o pai disse: então vai, querido. Você quer ir? Vai embora. Vai viver a sua vida. E ele vai para um ambiente que para ele é acolhedor, é legal, é novidade. Me parece que o texto aqui quer mostrar que o pai dá ao filho alguma coisa, exatamente para mostrar como é que as pessoas fora se comportam quando você chega tendo algo a oferecer. Como a vida muda quando você perde os bens materiais que valem lá fora. Lembra? Ovelhinha e dracma. É disso que o pai está falando. Então toma, o que eu estou te dando? Ovelha e dracma. Vai embora com as ovelhas e as dracmas. E quando ele chega lá fora, com um carro, com a casa, com a roupa, com um relógio, com uma grana para pagar alguma coisa, para fazer alguma coisa, pronto. Todo mundo quer você por perto. Todo mundo tem interesse em você. Não que exista relacionamento sem interesse. Não é disso que eu estou falando. Todos os relacionamentos trazem consigo interesse. Nem sempre eles são monetários, mas sempre são interesses. Essa é a grande verdade. Quando Jesus está expondo isso, é isso. Ele vai embora com recursos. Onde? Lá fora. Quem é ele? Ele é o gentio. Ele é o camarada que não é judeu. Ele é a mulher
samaritana, ele é a mulher sirofenícia, ele é o endemoniado gadareno, ele é a turma que está perdida lá fora. Está perdido lá fora. É isso que Jesus está dizendo, mas tem tanto valor quanto qualquer outro. É ele que Jesus quer trazer de volta, e ele vai. Mas ao contrário da dracma e da ovelha, o pastor foi buscar. Mas e o filho? O pastor não vai buscar? Ou o pai não vai buscar? Vai. Do mesmo jeito. A diferença é que ao invés de vassoura ou de um ombrinho para trazer a ovelhinha, vai aqui, ó. O período em que o filho viveu com o pai estava aqui, ó. Então ele vai embora. E lá fora, quando ele começa a perder as coisas, ele descobre um ambiente predatório. Que lá fora, as pessoas te avaliam pelo que você tem. É assim que funciona, goste você ou não. É desse jeito. Dependendo de como você chega vestido, o carro que você chega, as pessoas te avaliam desse jeito. Se é certo ou se é errado, não foi eu que criei, mas funciona assim. Eu conheço gente, não vou falar o nome, que quando eu estava no ambiente de itinerância, ele alugava carro para ir pregar em igreja. Porque ele me dizia assim: pastor, se eu for com... Na época eu era presbítero, nem pastor era. Se eu for com o meu, eles me dão uma oferta pequena. Quando eu chego num carro bom, olha só, e não é mentira não, é verdade. Se alguém bater na porta da sua casa de terno e gravata, você recebe muito melhor e com mais atenção, sim ou não? É verdade. A aparência é algo importantíssimo. Você gosta disso ou não? Quando nós vemos isso, ele começa a gastar. Né? A palavra pródigo tem a ver com o gastador, com aquele que esbanja. Mas o que está acontecendo com esse cara é que ele está perdendo. O que Jesus está querendo mostrar é que enquanto ele estava na casa, ele estava ganhando, e não ganhando apenas grana. Não era isso. Ele ganhava com a presença do Pai, com a proteção do Pai, cuja qual ele não tem lá fora. Lá fora ele perde. E quando ele começa a perder, porque o que Jesus está dizendo é: não há ganho para quem vive fora da casa do Pai, porque a Bíblia diz que não adianta ganhar o mundo inteiro e perder, não tem lucratividade nisso. E ele está lá. E o pai está onde sempre esteve. Não há mudança na casa do pai. A casa do pai está em ordem, o pai continua do mesmo jeito, é imutável, ele é o mesmo hoje, né? Ontem, hoje e será eternamente. Quando o cara está lá fora, aí ele diz: poxa, eu não devia estar aqui, eu não devia estar onde estou. Lá na casa do meu pai, aqui ó, o pai não está lá, não tem vassourinha, não tem. Não é assim que funciona. O pai, ele busca levar informações, seja hoje através do Evangelho, para você que está nos visitando e entrou aqui, o que o pai está dizendo para você, que consciente ou inconscientemente, você pode estar dentro ou fora. Quando nós olhamos para esse ambiente, o filho diz: eu vou voltar. Mas será que ele me recebe? Sim, a porta sempre vai estar aberta. A não ser quando ela fechar a nível de salvação. Aí já era. Enquanto a porta da arca de Noé, que era na tipologia, a representação do Cristo, aquele que salva, aquele que entrar vai estar salvo. Enquanto a porta está aberta, você entra e sai. Ela pode fechar de duas formas.
ou ela fecha quando Cristo volta, ou ela fecha quando você morre. Quando a porta da vida fecha, você não tem mais espaço para escolher. Enquanto você está vivo, você pode escolher. Por quê? Porque ele ainda não voltou e você ainda não foi. Mas quando essa porta fecha, querido, já era. A porta está aberta, o filho diz: eu vou voltar. E o pai, segundo o texto, está ali, aguardando o retorno do filho. Sim, todo culto é um ambiente de porta aberta. Todo dia é um dia onde a porta pode fechar. Nós já tivemos na outra igreja, lá quando a igreja era no cantinho, lá, uma quarta-feira, onde um dos pregadores saiu do altar, foi até um garoto e disse para ele: você não quer voltar para Jesus? Ele disse: não, ainda não é a hora. Ele disse: me parece que essa é a última oportunidade, a porta vai fechar para você. Ele diz: não, eu ainda tenho algumas coisas. Eu fui, se não me falha a memória, eu estava em Belo Horizonte, e aí o pastor Osias me ligou e disse: irmão, mataram fulano na frente do cartório. A porta fechou. Eu espero que o tiro não tenha matado ele na hora. Eu aprendi uma coisa: todas as pessoas que conhecem Jesus e não morrem subitamente, dificilmente não recorrem a ele na hora da morte. A minha grande preocupação é que nem sempre você tem tempo, ou quando tem tempo, às vezes não conhece o caminho. Quando nós olhamos esse texto, o filho volta e o pai o recebe, devolve o símbolo da família, dá para ele a dignidade e diz a ele que ele retorna como um membro da família. Voltou. Eu não vou falar sobre ele hoje, mas nós temos um outro filho, um filho que nunca foi embora, mas que nunca esteve dentro. Alguém provavelmente que conhecia todas as coisas, e que a reclamação que ele faz é descabida. Ele diz para o pai: o senhor matou um bezerro cevado, o que é preparado para os momentos especiais, e deu para o outro, e nunca me deu um cabrito. O pai aqui disse o quê? Meu filho, tudo que eu tenho é teu. O cabrito estava aí. Provavelmente você nem amigo tem, camarada. Por isso que nunca matou um cabrito, porque não sabe reconhecer o valor dos outros. Está assim de gente que se perde muitas vezes dentro da igreja, se perde olhando a vida dos outros, ao invés de entender que todas as vezes que entrar alguém perdido, está tão perdido quanto nós, ou talvez um pouco mais, porque hoje estamos mais perto de Deus do que um dia estivemos. Precisamos entender o valor das pessoas, o quanto ela vale. Se não vale para você, ela vale para Deus. Eu às vezes peco demais, errando a medida, por ser compassivo demais. Às vezes eu sou tão tranquilo que as pessoas acham que eu sou frouxo, acham que eu sou um banana, porque muitas vezes a força que Deus me deu para esmagar alguém, às vezes é muito fácil, o poder do microfone, um nível de autoridade. Mas fazer algo contra alguém que o meu Deus ama, para mim é muito desafiador. E às vezes eu posso errar na medida também, ser complacente demais, e acabo prejudicando ao invés de ajudar. Mas eu queria que hoje você entendesse que o nosso Pai aguarda o nosso retorno. Às vezes estamos dentro da casa, dentro da igreja, mas não estamos tão próximos dos valores e dos princípios do Pai. O Pai está feliz porque o filho voltou, e o indivíduo que mora com o Pai está triste pelo mesmo motivo. Ele sequer é capaz de chamar o indivíduo de irmão. Esse teu filho
que gastou tudo com meretrizes. Como esse teu filho? Esse é teu irmão. Se você não é capaz de tratar a sua esposa bem, lembre-se que antes de ser sua esposa, ela é sua irmã. Cuidado, porque em algumas ocasiões o seu pai também é teu sogro. Então preste bem atenção no que você vai falar. Como você vai cuidar das pessoas. Essa é uma história sensacional. Onde não tem ovelhas, não tem dracmas, tem gente o tempo inteiro. Gente se perdendo dentro, gente se perdendo fora. Mas gente que para tudo para se ir atrás. É isso que a Bíblia está dizendo. E hoje eu fecho aqui dizendo: não desista de seus filhos. Pare tudo. Às vezes nós estamos tão preocupados em arrumar dinheiro, em fazer tantas coisas. E a única coisa, eu lembro, quando meu casamento estava quase acabando, por causa de um ministério tão bem sucedido. Nossa, eu tinha 2 ou 3 malas, elas estavam prontas. Era só chegar em casa, dar um beijo na esposa, virar as costas e ir embora. Eu nunca preguei, eu nunca cobrei para pregar em igreja nenhuma. Eu ganhei a minha primeira oferta depois de 12 anos que eu pregava. Eu fiquei 12 anos pregando sem ganhar R$1. Hoje eu posso dizer para você que mesmo não cobrando, as ofertas que eu ganho nos lugares que eu vou, talvez seja uma das maiores de todos os itinerantes e pastores do Brasil. Mas eu nunca cobrei. Mas depois de um tempo eu pude trazer muito recurso para casa. É verdade. Pude dar à minha mulher e os meus filhos muito mais dignidade do que eu tinha dado. Até que um dia, ao chegar em casa para viajar novamente, ela pediu que eu sentasse no sofá. E ela me disse: Cláudio, eu preciso te explicar uma coisa. Eu já vivi com você sem dinheiro. Não era fácil, mas eu já vivi com você sem dinheiro e eu sei viver. Mas eu não quero viver com seu dinheiro sem você. Eu gosto muito do seu dinheiro, mas eu gosto mais de você do que do seu dinheiro. Naquele dia, nas entrelinhas, minha mulher estava me dizendo: Cláudio, ou fique mais perto de nós, ou não faz sentido. Eu lembro uma vez que eu cheguei em casa na segunda-feira e meu filho Caio me disse: pai, o aniversário, não lembro agora de quem foi, era de um parente, foi muito legal. Aí eu falei: como aniversário, rapaz? O aniversário de fulano foi no sábado. E eu disse: mas não me chamaram? Minha mulher então saiu do quarto e disse: para quê, Cláudio? Já faz quase 3 anos que você não vai ao aniversário de ninguém, pregando. Eu olhei e falei: cara, tem alguma coisa de errado nisso. Aliás, você está numa igreja que nasceu por causa disso. A necessidade de estar perto da minha casa, da minha família. Eduardo trabalha comigo, sabe, hoje dava para estar em qualquer lugar do Brasil. E dava para estar amanhã, e depois da manhã, e de manhã, e de tarde, e de noite. Eu já cheguei a receber quase 300 convites por dia. Essa semana passada ele me disse que nós estamos chegando perto dos 100 por dia. Só para você ver, e é difícil dizer não, se não tiver algo mais importante. Então cuide de sua casa, de sua família, de seus filhos, de sua esposa. Porque posso falar a verdade para você? É o que vai sobrar. Eu ando aí na rua, eu vejo o cara. Esse dia eu peguei o voo com um camarada que há uns anos atrás jogaram ele dentro do elevador que eu estava no aeroporto, de tanta gente que queria tirar foto com ele.
Mas era muita gente. Você não está entendendo, era muita gente. O Galeão estava lotado para tirar foto com 2 caras. Eram jogadores de futebol. Eu tinha ido buscar um técnico para fazer uma manutenção. E eu estava dentro do elevador, quando ele abriu, jogaram os 2 caras de mochila, batendo papo. Faz uns 2 anos, eu peguei um avião. Um desses caras estavam lá. Ninguém falou com eles. 2 pessoas no avião. Ainda pediu para tirar uma foto comigo. E eu lembrei, se aquele cara que viveu aquilo tudo não era mais notado, um dia ia passar, porque um dia passa. Um dia você não é mais interessante para o seu patrão. Um dia você não é mais interessante para o mercado de trabalho. Um dia você não é mais interessante para muitas pessoas. Por isso você precisa de uma família. Porque um dia que você não interessar mais a ninguém, na sua casa tem uma mulher que se interessa por você. Tem um filho que se interessa por você. Tem um neto que se interessa por você. E tem um Deus que se interessa por você sempre.